Quando um CEO de 28 anos confessa à sua nova empregada que nunca beijou ninguém, e ela o beija por compaixão, nenhum deles sabe que aquele único momento acenderá uma guerra que ameaça destruir tudo o que ele construiu. A mãe dele chama-lhe caça-fortunas à frente da elite da cidade. O primo espalha boatos maldosos para roubar a empresa. E quando ela se afasta para o proteger, ele fica com uma escolha impossível: o império que herdou ou a mulher que lhe ensinou o que significa estar vivo. Mas esta história não termina onde pensa que termina, porque, por vezes, o amor mais discreto faz a declaração mais estrondosa. Se acredita que vale a pena arriscar tudo por amor, continue a ler, porque o que se segue irá restaurar a sua fé no romance ou partir-lhe o coração completamente. Os portões de ferro abriram-se lentamente. Janelle Brooks apertou o volante do seu velho Honda. Os nós dos dedos empalideceram. A mansão à sua frente parecia algo saído de um filme. Colunas brancas, relvados impecáveis, janelas que cintilavam ao sol da manhã. Ela tinha visto fotografias online, mas isto era diferente. Isto era real. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da irmã, Maia. Consegues? Os nervos do primeiro dia são normais. Adoro-te. Janelle sorriu. Maia sabia sempre quando ela precisava de encorajamento. Estacionou perto da entrada de serviço, como indicava o e-mail. O coração martelava-lhe. O trabalho pagava o triplo do que ela ganhava no hotel. O triplo. Isso significava ajudar a Maia com a faculdade. Isso significava finalmente progredir. A porta das traseiras abriu-se antes que ela pudesse bater. Deve ser a Janelle. Uma mulher na casa dos 50 estava ali. Cabelo grisalho bem puxado para trás, olhos bondosos. Sou a Dona Patrícia, a governanta-chefe. Sim, senhora. Muito prazer. Dona Patrícia sorriu. Entre, querida. Vou mostrar-lhe a casa. A cozinha era enorme. Bancadas de mármore, eletrodomésticos sofisticados, que Janelle só tinha visto em programas de culinária. Tudo brilhava. O Sr. Cole é muito reservado, disse Dona Patrícia. Ele trabalha muitas horas. Raramente o verá durante o dia. O Sr. Cole? Ethan Cole. É o dono da casa. Bem, a família dele é. Mas ele vive aqui sozinho. Dona Patrícia entregou-lhe um uniforme. Um vestido azul escuro. Um avental branco. Ele é um bom homem. Calado. Manteve-se sempre consigo mesmo. Janelle trocou de roupa na casa de banho do pessoal. O uniforme assentava perfeitamente. Olhou-se ao espelho. Profissional. Capaz. Ela conseguiria. O dia passou num piscar de olhos. Limpar prateleiras na biblioteca, polir a prata na sala de jantar, aspirar tapetes que provavelmente valiam mais do que o carro dela. Dona Patrícia foi paciente. Mostrou-lhe onde tudo pertencia. Às 9 horas, os pés de Janelle doíam. Mas a casa estava silenciosa agora, tranquila. Dona Patrícia tinha ido para casa há 1 hora. Janelle só precisava de terminar o corredor do andar de cima. Empurrou o aspirador pelo longo corredor. Fotografias forravam as paredes. Ethan Cole em formaturas. Eventos de negócios. Sempre sério. Sempre sozinho. Desligou o aspirador. O silêncio pareceu pesado. Depois, ouviu passos. Um homem apareceu no fim do corredor. Alto, descalço, a usar calças de fato de treino e uma t-shirt. Carregava um livro. O cabelo estava despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Janelle congelou. Ele também congelou. Oh, disse ele. Não sabia que ainda estava alguém aqui. A voz dele era suave, incerta. Lamento, Sr. Cole. Estava apenas a terminar. O coração de Janelle disparou. Ela tinha visto fotografias, mas elas não captavam isto. A forma como ele parecia perdido na sua própria casa. A energia nervosa à sua volta. Não, lamento eu. Eu devia ter... Ele mudou o livro de uma mão para a outra. Costumo ir buscar um lanche por esta hora. Não queria assustá-la. Não assustou. Ela sorriu. Tentou aliviar a tensão. Sou a Janelle. Comecei hoje. Certo, sim. Dona Patrícia mencionou. Ele interrompeu-se. Olhou para o chão. Depois de volta para ela. Sou o Ethan. Muito prazer. O silêncio estendeu-se entre eles. Devo deixá-la terminar, disse ele. Mas não se moveu. Nem ela. É um bom livro, disse Janelle, acenando para a mão dele. Ela reconheceu a capa. Li-o no ano passado. O rosto dele iluminou-se. Leste?
A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. A minha irmã recomendou-mo. Ela lê tudo. Eu também. Ele deu um passo mais perto. Depois parou, como se tivesse atravessado uma linha invisível. Desculpa, eu geralmente não... Eu trabalho demais. Não falo com muitas pessoas. Está tudo bem. E estava. Algo no nervosismo dele a fez relaxar. Devo terminar, no entanto. Dia longo amanhã. Claro, eu só vou... Ele gesticulou vagamente em direção à cozinha. Janelle observou-o afastar-se. Os ombros dele estavam tensos, como se carregasse o peso de algo pesado. Terminou de aspirar. Arrumou os seus materiais. Ao descer as escadas, passou pela cozinha. Ethan estava junto à bancada. Sanduíche a meio. Ele estava a olhar para o vazio. Boa noite, Sr. Cole, chamou ela suavemente. Ele sobressaltou-se, virou-se. Boa noite. E... Só Ethan está bem. Ela acenou com a cabeça. Saiu pela porta das traseiras. No carro, Janelle sentou-se por um momento. A mansão brilhava com luz quente atrás dela. Ela pensou no homem solitário lá dentro, o CEO que fazia sanduíches à meia-noite e lia livros em corredores vazios. O telemóvel vibrou. Maia novamente. Como foi? Janelle respondeu. Interessante. Conto-te mais tarde. Ela conduziu para casa por ruas tranquilas. O amanhã chegaria em breve. Na noite seguinte, Janelle estava a limpar a biblioteca quando Ethan apareceu. Olá, disse ele. Ela virou-se. Olá. Ele segurava 2 chávenas de café. Fiz demais. Pensei que talvez quisesses um pouco. É muita bondade sua. Ela pegou na chávena. A cerâmica estava quente nas suas palmas. Ficaram em silêncio constrangedor. Então, disse Ethan, a tua irmã. Aqui lê tudo. Maia. Ela está na faculdade. Quer ser professora. Isso é ótimo. Ele encostou-se à estante. Ainda incerto, mas a tentar. E tu? O que gostas de fazer? Janelle riu. Quando não estou a trabalhar? Já nem me lembro. Sei bem o que é isso. Mas tu geres uma empresa inteira, isso é diferente. É? Os olhos dele encontraram os dela, com uma tristeza de alguma forma. Passo o dia em reuniões. Chego a casa para uma casa vazia. Faço café à meia-noite porque não consigo dormir. Parece solitário. E é. A honestidade surpreendeu-a. Pessoas ricas não costumavam admitir coisas dessas. Mas tu tens família, disse Janelle. Vi fotografias. A minha mãe, o meu primo, eles são... Ele fez uma pausa. Escolheu as palavras com cuidado. Eles estão ocupados com as suas próprias vidas. Lamento. Não lamentes. Já estou habituado. Ele pousou a chávena. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. Achas que é estranho? Ter 28 anos e viver assim? Janelle ponderou. Acho que a vida de toda a gente é diferente. Não há uma forma certa. Mesmo que eu nunca tenha... Ele parou. Abanou a cabeça. Esquece. É demasiado pessoal. Está tudo bem. Podes perguntar. Mas ele não perguntou. Apenas a olhou. Algo a fervilhar nos olhos dele. Devo voltar ao trabalho, disse Janelle suavemente. Certo, claro. Ele pegou na chávena. Obrigado pela companhia. Obrigada pelo café. Ele demorou-se à porta. Janelle? Sim? Ainda bem que estás aqui. É bom ter alguém para falar. O coração dela apertou. É bom falar contigo também. Depois que ele saiu, Janelle ficou entre os livros. A biblioteca cheirava a papel antigo e a limpa móveis de limão. Ela pensou em como seria fácil gostar dele. E como isso seria perigoso. Isto era apenas um trabalho. Ela não podia esquecer isso. 3 dias depois, Janelle trabalhou até tarde novamente. Dona Patrícia já tinha ido embora. A casa instalara-se no seu silêncio noturno. Ela estava a levar toalhas limpas para cima quando quase colidiu com Ethan no corredor. Desculpa, disseram os dois ao mesmo tempo. Janelle riu. Ethan sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Temos de parar de nos encontrar assim, disse ela. Eu não me importo. Algo no tom dele fê-la parar. O ar parecia diferente esta noite, carregado. Estás bem? Perguntou ela. Posso contar-te uma coisa? Ele mudou o peso do corpo, nervoso novamente. Vai parecer estúpido. Diz lá. Ele respirou fundo. Tive um jantar de negócios esta noite, com investidores. Houve um momento em que toda a gente estava a falar das suas vidas pessoais, relações, e eu simplesmente fiquei ali sentado, em silêncio, porque não tinha nada para dizer. Isso não é estúpido.
Sinto que é estúpido. Ele passou a mão pelo cabelo. Tenho quase 30 anos. Gero uma empresa. Tenho todo este dinheiro e sucesso. Mas nunca o quê? Os olhos dele encontraram os dela. Vulneráveis, assustados. Nunca tinha beijado ninguém antes. As palavras pairaram entre eles. A respiração de Janelle prendeu-se. O quê? Sussurrou ela. Eu sei. É patético. Um homem adulto que nunca... Não é patético. Parece que é. A voz dele falhou. Toda a gente assume coisas sobre mim. Que namorei. Que vivi. Mas não vivi. Dediquei-me inteiramente ao trabalho, a orgulhar a minha família. E agora estou aqui, a contar à minha empregada o meu segredo mais profundo, e nem sei porquê. Janelle pousou as toalhas. O coração batia forte. Tu estás a contar-me, disse ela suavemente, porque precisavas de contar a alguém. E está tudo bem. Está? Sim. Estavam perto agora. Perto o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas pintas douradas nos olhos dele. Perto o suficiente para sentir a respiração dele. Lamento, disse ele. Eu não devia ter. Não te desculpes. Mas deixei-te desconfortável. Não deixaste. Algo mudou. O espaço entre eles parecia menor, mais quente. Ethan, sussurrou ela. Sim? Queres saber como é? Um beijo? Os olhos dele arregalaram-se. O quê? Janelle não se permitiu pensar. Não se permitiu lembrar todas as razões pelas quais aquilo era uma ideia terrível. Apenas se aproximou. Fecha os olhos, disse ela. Ele fechou. As mãos dele tremiam. Ela ergueu-se na ponta dos pés. Colocou as mãos suavemente nos ombros dele e pressionou os lábios contra os dele. Suave, breve, ternurento. Quando ela se afastou, os olhos dele ainda estavam fechados. O peito subia e descia rapidamente. Ethan! Ele abriu os olhos. Cintilavam de emoção. Aquilo foi... A voz mal saía. Aquilo foi tudo. O coração de Janelle disparou. O que tinha ela feito? Devo ir, disse ela. Espera. Mas ela já estava pelo corredor, pelas escadas, para o seu carro. As mãos tremiam enquanto ela ligava o motor. No retrovisor ela viu-o de pé à porta, contra a luz, a vê-la partir. Ela tinha-o beijado. Realmente beijado. O telemóvel tocou. Maia. Agora não. Janelle sussurrou para si mesma. Mas ela atendeu de qualquer forma. Olá, mana. Só a verificar. Como é que está a vida na mansão? Maia, fiz uma coisa estúpida. Ai. Que tipo de estúpido? Janelle fechou os olhos. O tipo que me pode fazer ser despedida. Na manhã seguinte, Janelle chegou uma hora mais cedo. Precisava de o ver, de explicar, de pedir desculpa, mas a mansão estava silenciosa. Dona Patrícia encontrou-a na cozinha. O Sr. Cole já saiu para o escritório. Disse que tinha reuniões cedo. Tudo bem, querida? Sim, senhora. Só queria perguntar-lhe uma coisa. O dia arrastou-se. Cada som a fazia sobressaltar. Cada passo no corredor. Mas Ethan não veio para casa. Ela limpou a biblioteca. Organizou a despensa. Poliu todas as superfícies até brilharem. Às 6 horas, Dona Patrícia saiu. Às 7, Janelle começou a fazer o jantar. Ethan tinha de comer. Talvez ela pudesse fazer-lhe algo agradável, uma oferenda de paz. Às 8, ela ouviu o carro dele. O estômago deu-lhe um nó. A porta das traseiras abriu-se. Fechou-se. Os passos dele aproximaram-se. Ele apareceu na moldura da porta da cozinha. Ainda de fato. Gravata desapertada, cabelo despenteado. Ele parecia exausto. Olá, disse ela calmamente. Olá, fiz o jantar. Se tiveres fome. Janelle, lamento. Pela noite passada. Eu não devia ter... Não te desculpes. Ela parou. Olhou para ele. Não te desculpes, disse ele. A voz estava rouca. Por favor, aquele beijo foi o melhor momento da minha vida. A respiração dela prendeu-se. Ele aproximou-se. Não me consegui concentrar hoje. Não consegui pensar em nada a não ser em ti, na forma como olhaste para mim, na forma como me fizeste sentir. Ethan, eu sou a tua empregada. Isto não pode... Por que não? Porque tu és tu, e eu sou eu. Somos de mundos diferentes. Não me importo com isso. A tua família vai importar-se. Não me importo com isso também. Ele estava mesmo à frente dela agora, perto o suficiente para tocar. Passei a minha vida inteira a fazer o que se esperava de mim, disse ele, a ser quem toda a gente espera, e sou infeliz.
Mas na noite passada, por um momento, senti-me vivo, por tua causa. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Isto é perigoso. Eu sei. Pode sair magoado. Já estou magoado. A viver assim, a fingir que não quero mais. O que estás a dizer? A mão dele subiu, os dedos suaves na sua bochecha. Estou a dizer que aquele beijo não foi apenas o meu primeiro, foi a coisa mais importante que me aconteceu. E se me permitires, quero ver onde isto nos leva. Não podes arriscar o teu mundo por mim, sussurrou ela. Tu és o meu mundo agora. Uma lágrima escorregou pela sua bochecha. Ele apanhou-a com o polegar. Pensa nisso, disse ele. Por favor, só pensa nisso. Depois ele afastou-se. Saiu da cozinha. Os passos dele desapareceram pelas escadas. Janelle ficou sozinha, o jantar a arrefecer na bancada, o coração a gritar-lhe para fugir, mas os pés permaneceram imóveis, porque parte dela também queria aquilo. Queria-o, queria acreditar em algo bonito e impossível. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Maia. O que quer que estejas a enfrentar, lembra-te, por vezes a escolha assustadora é a certa. Janelle sorriu por entre as lágrimas. A sua irmã mais nova, sempre sábia para a idade dela, ela arrumou a cozinha, embalou o jantar em recipientes, deixou-os no frigorífico com uma nota. Reaquecer a 180°C durante 20 minutos. Quando saiu, olhou para a mansão. Uma luz brilhava numa janela do andar de cima, o quarto dele. Ela perguntou-se se ele a estaria a ver partir, se estaria a esperar que ela voltasse no dia seguinte. Ela voltaria, claro que voltaria, porque apesar de tudo, apesar do perigo e da impossibilidade, ela também queria ver onde aquilo as levava. Os 3 dias seguintes passaram-se numa dança cuidadosa. Janelle ia trabalhar, fazia o seu trabalho, e todas as noites Ethan encontrava-a. Na biblioteca, na cozinha, no jardim. Conversavam sobre livros, sobre sonhos, sobre medos. Ele contou-lhe sobre a pressão de gerir a empresa da família, como o pai tinha morrido quando ele tinha 22 anos, como tinha assumido responsabilidades que nunca lhe assentaram bem. Ela contou-lhe sobre ter crescido num pequeno apartamento, sobre a mãe trabalhar em 3 empregos, sobre a carta de aceitação da Maia para a faculdade e as lágrimas de alegria. Não se beijaram novamente, mas a tensão fervilhava, cada olhar, cada toque acidental. Na quinta-feira à noite, Dona Patrícia saiu cedo. Consulta médica. Janelle estava sozinha na biblioteca quando Ethan chegou. Olá, disse ele. Olá. Ele sentou-se na cadeira à frente dela. Sério, nervoso. Podemos conversar? Perguntou ele. Claro. Preciso de te contar outra coisa. Algo que devia ter dito antes. O estômago dela apertou. Ok. Aquele beijo. Foi o meu primeiro. Mas... Ele respirou fundo. Nunca estive com uma mulher de todo. De forma alguma. Eu sei que é estranho. Eu sei que é... Ethan. Ela inclinou-se para a frente. Pegou na mão dele. Não é estranho. É apenas tu. E eu gosto de ti. Mesmo? Mesmo. O alívio inundou-lhe o rosto. Estava tão preocupado que pensasses... Não penso nada de mal. Penso que és corajoso por me teres contado. Não me sinto corajoso. Mas és. Ela apertou os dedos dele. Ser vulnerável é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Ele olhou para as mãos dadas deles. Então, o que fazemos agora? Vamos devagar, disse ela. Vamos descobrir isto juntos. Juntos? Se quiseres. Quero. Os olhos dele encontraram os dela. Intensos, honestos. Quero tudo contigo, Janelle. Mas sei que é complicado. É. O teu trabalho, a minha família, a diferença nas as nossas circunstâncias, ela terminou. Eu sei. Isso assusta-te? Aterroriza-me. A mim também. Ficaram em silêncio, as mãos ainda dadas. A biblioteca parecia um santuário, segura do mundo exterior. A minha irmã diz que, por vezes, a escolha assustadora é a certa, disse Janelle. Ethan sorriu. A tua irmã parece inteligente. É. Gostaria de a conhecer um dia. Gostarias? Se me deixares. O calor espalhou-se pelo peito dela. Talvez, quando descobrirmos o que isto é. O que achas que é? Janelle olhou para ele. Realmente olhou, para a esperança nos olhos dele, a vulnerabilidade, a força gentil. Acho que é algo especial, disse ela. Algo que vale a pena proteger. Então vamos protegê-lo. Como? Com cuidado, em silêncio, até estarmos prontos. Ela acenou com a cabeça. Fazia sentido.
Precisavam de tempo, espaço para explorar aquilo sem pressão. Mas enquanto conduzia para casa naquela noite, Janelle sentiu um nó no estômago, porque os segredos tinham uma forma de vir à tona. E quando isso acontecia, alguém acabava sempre por se magoar. A manhã de sexta-feira trouxe chuva. Janelle chegou e encontrou Dona Patrícia num alvoroço. A mãe do Sr. Cole vem almoçar, disse a governanta. Precisamos de tudo impecável. O coração de Janelle deu um salto. A mãe dele. Ela visita muitas vezes? Uma vez por mês. Viviana Cole é muito particular. Muito... Dona Patrícia interrompeu-se. Diplomática. Ela tem padrões elevados. Passaram a manhã a limpar coisas que já estavam limpas, a arrumar flores, a arranjar a mesa de jantar com porcelanas que Janelle tinha medo de tocar. Ao meio-dia, um Mercedes preto parou. Viviana Cole surgiu como realeza, alta, elegante, cabelo perfeitamente penteado. O vestido provavelmente valia mais do que o aluguer da casa de Janelle por um ano. Dona Patrícia, disse ela, entrando na casa com um ar despreocupado. Onde está o meu filho? No escritório dele, senhora. Viviana passou por ela sem olhar. Os olhos dela pousaram em Janelle por um breve segundo. Uma avaliação fria. Depois, ela desapareceu. Janelle soltou o ar que não sabia que estava a aprender. Essa é a Dona Cole, sussurrou Dona Patrícia. É melhor ficar longe dela. Janelle serviu o almoço, com cuidado, em silêncio, tentando ser invisível. Mas sentia Viviana a observá-la, a estudá-la, como um falcão a circular a presa. Este frango está seco, disse Viviana. Vou buscar-lhe outra coisa, ofereceu Janelle. Não é preciso, de qualquer forma perdi o apetite. Viviana virou-se para Ethan. Pareces cansado, querido. Estás a dormir o suficiente? Estou bem, mãe. Não pareces bem. Pareces distraído. A mandíbula de Ethan apertou. Tenho muita coisa na cabeça. Trabalho, entre outras coisas. Os olhos de Viviana estreitaram-se. Que outras coisas? Nada de importante. Janelle tirou os pratos, mãos firmes apesar do coração a acelerar. Vi o Marcos ontem, continuou Viviana. Ele mencionou alguns relatórios trimestrais. Disse que andas menos empenhado ultimamente. O Marcos precisa de cuidar da sua própria vida. Ele é família. E preocupa-se com a empresa. Ele preocupa-se em minar-me. Ethan, a voz de Viviana tornou-se mais aguda. Não sejas paranoico. O teu primo tem os teus melhores interesses em mente. Janelle fugiu para a cozinha. Pousou a loiça. Respirou. Vais aprender a ignorá-la, disse Dona Patrícia gentilmente. Ela é sempre assim. Ela parece preocupada com ele. Preocupada com o investimento dela, isso sim. O pai de Ethan deixou-lhe tudo. O papel de Viviana é consultivo. Ela não gosta de não ter controlo. Janelle olhou pela moldura da porta. Ethan estava sentado, rígido. A mãe gesticulava, falava, mandava. Ele parecia infeliz. Quando Viviana finalmente saiu, Ethan desapareceu no seu escritório. Janelle queria ver como ele estava, mas não podia. Não durante o dia. Não onde Dona Patrícia pudesse ver. Então ela trabalhou e esperou. Às 6 horas, Dona Patrícia saiu. Dia longo, querida. Vai para casa cedo. Descansa. Vou. Mas não foi. Ela encontrou Ethan no jardim, sentado num banco, a olhar para o vazio. Olá, disse ela suavemente. Ele olhou para cima. Sorriu tristemente. Olá. Almoço difícil? Ela tem boas intenções. Será? Ele riu. Não. Provavelmente não. Ela quer que eu seja alguém que não sou. Janelle sentou-se ao lado dele. Os ombros tocaram-se. Quem é que ela quer que tu sejas? A versão dela do meu pai. Implacável, focado, casado com alguém apropriado, a produzir herdeiros, a expandir o império. E quem queres ser tu? Alguém feliz, disse ele simplesmente. É pedir muito? Não. Ficaram em silêncio confortável. A chuva tinha parado. Tudo cheirava a fresco, a limpo. Ela viu-te, disse Ethan. Eu sei. Ela vai perguntar por ti. O que lhe vais dizer? Nada. Não é da conta dela. Mas o estômago de Janelle revirou-se, porque mulheres como Viviana Cole faziam de tudo o seu assunto, especialmente quando se tratava dos seus filhos. Talvez devêssemos ser mais cuidadosos, disse ela. Estou a ser cuidadoso. Estás? Ele virou-se para a encarar. Não vou desistir de ti, nem por ela, nem por ninguém. Ethan,
Estou a falar a sério. Tu fazes-me feliz. Pela primeira vez em anos sinto-me eu mesmo e não vou pedir desculpa por isso. A intensidade dele excitava-a e aterrorizava-a ao mesmo tempo. Só não quero que te magoes, disse ela. Tarde demais. Já estou demasiado envolvido. O coração dela doeu. Eu também. Ele pegou na mão dela. Entrelaçou os dedos dela nos dele. Então ficaremos envolvidos juntos. Naquela noite, enquanto Janelle conduzia para casa, não conseguia afastar a sensação de estar a ser observada. Verificou os espelhos. Nada. Pura paranoia. Mas ela pensou nos olhos frios de Vivian, na forma como ela estudara Janelle como um inseto sob uma lupa. Algo estava para vir. Janelle conseguia sentir. Uma tempestade no horizonte. Ela só esperava que estivessem prontos quando chegasse. O sábado parecia diferente. Janelle acordou com um peso no peito. Não conseguia identificar o que era. Apenas sabia que algo estava a mudar. Encontrou-se com Maya para o pequeno almoço na sua tasca preferida, daquelas com bancos de napa rachada e café que nunca acabava. Pareces cansada, disse Maya, mexendo o açúcar na chávena. Não consegui dormir. Ainda a pensar nele, Janelle tinha contado tudo à irmã, sobre o beijo, sobre a confissão de Ethan, sobre os sentimentos impossíveis a crescer entre eles. A mãe dele visitou ontem, disse Janelle. Olhou para mim como se eu fosse sujidade nos sapatos caros dela. Maya franziu a testa. Ela nem sequer te conhece. Ela sabe o suficiente. Emprego errado, origem errada, tudo errado. Mas ele importa-se? Ele diz que não. Então é isso que importa. Janelle picou os ovos. Será? A vida dele inteira está ligada àquele mundo. A família, a empresa, a reputação. E se eu destruir tudo isso? Ou e se ele estiver infeliz nesse mundo? E se fores exatamente o que ele precisa? És uma otimista incurável. Maya sorriu. Alguém tem de ser. Tu preocupas-te o suficiente pelos dois. Comeram em silêncio confortável. À volta delas a tasca fervilhava com a energia de fim de semana. Famílias, casais, pessoas normais a viver vidas normais. Posso dizer-te uma coisa? Disse Maya, sem ficar zangada. Isso nunca é um bom começo. Estou a falar a sério. Janelle suspirou. Está bem, o quê? Nunca te vi assim. Feliz e assustada ao mesmo tempo. Como se finalmente te estivesses a permitir sentir algo real. Eu sinto coisas. Não. Tu proteges-te, trabalhas, tomas conta de mim, mas nunca deixas ninguém entrar. Não desde... Não digas o nome dele. A mão de Maya cobriu a dela. Não ia fazê-lo. Estou só a dizer, talvez Ethan seja diferente. Talvez valha o risco. A garganta de Janelle apertou. A sua última relação tinha acabado mal. Há 3 anos. Um homem que fez promessas que nunca cumpriu, que pediu dinheiro emprestado e desapareceu, que a fez sentir pequena. Ela construíra muros depois disso, muros grossos, mas Ethan já os estava a escalar. Gentil, paciente, honesto. E se tudo desmoronar? Janelle sussurrou. E se não desmoronar? Na noite de segunda-feira, Janelle ficou até tarde para acabar a roupa. A dona Patrícia já tinha ido para casa. A mansão mergulhou no seu silêncio noturno. Ela estava a dobrar toalhas na cozinha quando Ethan apareceu, descalço novamente, de jeans e t-shirt, o cabelo úmido de um duche. Olá, ele disse. O coração dela deu aquele estúpido pulo. Olá. Precisas de ajuda? Não precisas. Eu quero. Ele pegou numa toalha e começou a dobrar. Mal. Ela riu-se. O quê? Ele perguntou. Dobras como alguém que nunca lavou roupa. Não o fiz. Sempre tivemos empregados. Claro que sim. Ele tocou-lhe no ombro. Brincalhão. Ensina-me então. Jó sabe a mestra da lavandaria. Ela mostrou-lhe como alisar o tecido, como dobrar os cantos. Ele tentou, falhou, tentou de novo. Pronto, ele disse orgulhosamente. Perfeito. Era um monte desajeitado, mas o sorriso dele era tão genuíno que o peito de Janelle doeu. Muito bom, ela disse. Trabalharam lado a lado, confortáveis, à vontade, como se já tivessem feito aquilo 1000 vezes. Senti a tua falta este fim de semana, disse Ethan baixinho. Só estive fora 2 dias. Mesmo assim, senti a tua falta. Ela olhou para ele, olhou-o de verdade, para a suavidade nos olhos, a vulnerabilidade que só mostrava a ela. Eu também senti a tua falta, ela admitiu. Ele pousou a toalha, aproximou-se.
A mão dele levantou-se, as pontas dos dedos roçando-lhe a bochecha. Janelle, sim, posso beijar-te de novo? A respiração dela prendeu-se. Pensei que estávamos a ir devagar. Estamos, mas estive a pensar nos teus lábios há 6 dias seguidos. Estou a ficar louco. Ela sorriu. 6 dias? 6 dias muito longos. E se alguém vir? Não está aqui ninguém a não ser nós. Ele tinha razão. A dona Patrícia tinha ido embora. A casa era deles. Está bem, ela sussurrou. Ele inclinou-se devagar, dando-lhe tempo para mudar de ideias. Mas ela não queria. Ela queria isto. Queria-o. Os lábios deles encontraram-se. Suaves no início, tímidos, depois mais profundos. As mãos dele envolveram o rosto dela. Os dedos dela apertaram a camisa dele. O mundo desapareceu. Nada existia a não ser aquilo. O calor, a ligação, a sensação de voltar para casa. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Aquilo foi... Ethan começou. Sim, melhor que a primeira vez? Diferente, diferente e bom. Ele encostou a testa à dela. Estou a apaixonar-me por ti, tu sabes, não sabes? Antes que ela pudesse responder, um som fê-los congelar. Passos no corredor. Saltaram para longe um do outro. O coração de Janelle batia descontroladamente. Ethan virou-se para a entrada. Vivian Cole estava ali, vestida com um fato preto, a expressão fria como gelo. Mãe, disse Ethan, o que estás aqui a fazer? Tenho uma chave, lembras-te? Vim deixar uns documentos. Os olhos dela deslizaram para Janelle. Vejo que estou a interromper. Não estás. Não me mintas, Ethan. Eu vi tudo. O estômago de Janelle revirou-se. Era isto. O momento em que tudo desmoronava. Mãe, deixa-me explicar. Explicar o quê? Que estás a beijar a empregada? Que perdeste a cabeça? Não fales dela assim. O riso de Vivian foi áspero. Ah, isto é demais. O meu filho, o CEO, a deitar a reputação por terra por uma empregada. Ela não é só uma empregada. Então o que é que ela é? O maxilar de Ethan apertou. É alguém de quem eu gosto. Alguém de quem tu gostas. Vivian repetiu as palavras como se tivessem um gosto amargo. Tens alguma ideia do que as pessoas vão dizer? Do que o conselho de administração vai pensar? Do que isto vai fazer ao nome da nossa família? Eu não me importo, pois devias importar-te. Vivian virou-se para Janelle. Tu, fora, agora. Mãe, não, Ethan. Isto acaba hoje à noite. Janelle agarrou a mala com as mãos a tremer. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Janelle, espera! Ethan chamou, mas ela não conseguiu. Ela correu, pela porta das traseiras. Atravessou o caminho de acesso. Entrou no carro. Atrás dela ouviu vozes alteradas. Ethan e a mãe, a discutir, por causa dela. Conduziu para casa em modo automático. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Era por isso que ela construía muros. Era por isso que não corria riscos, porque acabavam sempre em dor. O telemóvel dela tocou à meia-noite. Ethan. Ela não atendeu. Ele voltou a ligar à 1, às 2, às 3. Finalmente, ela desligou o telemóvel. O sono não vinha. Ela olhava para o teto fixamente, relembrando a cena, os olhos frios de Vivian, o rosto desesperado de Ethan, a sua própria cobardia enquanto fugia. Pela manhã, o cansaço venceu. Ela dormiu de forma agitada, sonhando com beijos e corredores frios e portas que não se abriam. Acordou com batidas fortes na porta do seu apartamento. Janelle cambaleou para fora da cama. Abriu-a. Ethan estava ali, ainda com as roupas do dia anterior, com o aspecto de quem não tinha dormido nada. Não atendeste, ele disse. Ethan, posso entrar? Ela afastou-se. Ele entrou no seu pequeno apartamento, parecendo deslocado entre os móveis em segunda mão e a pintura a descascar. Desculpa, ele disse de imediato. Pela minha mãe. Por tudo. Não é culpa tua. É sim. Eu sabia que isto podia acontecer. Conhecia os riscos. Janelle abraçou-se a si mesma. Talvez ela tenha razão. Talvez estamos a ser estúpidos. Não digas isso. Por que não? É verdade. Somos de mundos diferentes, Ethan. Isto nunca ia funcionar. Não é verdade. Sim, é. A voz dela falhou. Tu viste como ela olhou para mim. Como se eu fosse lixo. Como se eu não fosse nada. Tu és tudo. Para ti, talvez. Mas para pessoas como ela, serei sempre a empregada. A pobre rapariga negra que prendeu o rico CEO branco. Ethan estremeceu. Ninguém pensa isso. Vão pensar, quando se souber.
E vai-se saber. Ele aproximou-se, agarrou-lhe as mãos. Não me importo com o que as pessoas pensam. Devias. A tua reputação, a tua empresa, a tua família, tudo isso importa. Não tanto quanto tu. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Não digas coisas assim. Por que não? Porque torna isto mais difícil. O que é mais difícil? Ela afastou as mãos. Deixar-te ir. O rosto dele empalideceu. Não, Janelle, não. Não consigo fazer isto. Não consigo ser a razão para tu perderes tudo. Tu não és. Eu sou. A tua mãe vai certificar-se disso. Ela envenenará toda a gente contra ti, contra nós. É isso que queres? Eu quero-te. Tu queres uma ideia de mim, mas não me conheces de verdade. Não é verdade. Não é? Conhecemo-nos há 2 semanas. 2 semanas, Ethan. Isso não é nada. É tudo para mim. Ela virou-se. Não conseguia olhá-lo. Acho que devias ir. Janelle, por favor, vai-te embora. O silêncio estendeu-se. Pesado, doloroso. Depois os passos dele. A porta a abrir, a fechar. Ela desabou no sofá e soluçou. Grandes, convulsionados soluços que lhe abalaram o corpo todo. O que é que ela tinha feito? Ela não foi trabalhar na segunda-feira. Ligou a dizer que estava doente. A dona Patrícia soou preocupada, mas não insistiu. Na terça-feira, Janelle forçou-se a voltar. Precisava do dinheiro. Precisava da rotina. A mansão parecia diferente, mais fria de alguma forma. A dona Patrícia chamou-a de lado de imediato. O Sr. Cole partiu em viagem de negócios. Só volta na sexta-feira. Oh, estás bem, querida? Pareces pálida. Só cansada. A dona Patrícia observou-a, percebendo demasiado, mas apenas acenou com a cabeça. Bem, descansa quando puderes. A casa é mais fácil com ele fora, de qualquer forma. Janelle mergulhou no trabalho. Limpou coisas que não precisavam de ser limpas. Organizava armários. Qualquer coisa para se manter ocupada, para não pensar. Na quarta-feira, Maia ligou. Pareces péssima, disse a irmã. Obrigada. Fala comigo. Não há nada para falar. Acabou. Terminaram? Nunca estivemos juntos. Não de verdade. Janelle. Estou bem, Maia, prometo. Só preciso de tempo. Mas ela não estava bem. Sentia-se vazia, como se uma parte dela estivesse a faltar. Na quinta-feira à noite, ela estava a sair quando o telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos de falar. Encontra-me no café na Rua da Prata. Amanhã ao meio-dia. Vivian Cole. O sangue de Janelle gelou. Como é que Vivian conseguiu o número dela? Ela quase a apagou, quase a ignorou. Mas a curiosidade venceu. Ou talvez o masoquismo. Ela respondeu por mensagem. Estarei lá. O café era sofisticado. Tudo tijolo exposto e máquinas de expresso caras. Janelle sentiu-se mal vestida nos seus jeans e camisola. Vivian estava sentada no canto, perfeitamente arranjada. Nenhum cabelo fora do lugar. Janelle aproximou-se devagar. Sentou-se. Obrigada por ter vindo, disse Vivian. A voz dela era fria, profissional. O que queres? Falar. Sobre o meu filho. Não tenho nada a dizer sobre Ethan. Não tens? Vivian bebeu o café. Tu perturbaste a vida inteira dele em 2 semanas. Diria que tens muito a dizer. Eu não quis. Com intenção ou não, o estrago está feito. Ele está distraído, desfocado. O primo dele ligou ontem. Disse que Ethan faltou a uma reunião importante. A culpa retorceu-se no estômago de Janelle. Ele está deprimido, Vivian continuou. Andar cabisbaixo, mal a comer, tudo por tua causa. Isso não é justo. Não é? Entraste na vida dele, fizeste-lhe promessas que não podes cumprir, e agora partiste-lhe o coração. Eu não lhe prometi nada. Tu beijaste-o, tu deixaste-o apaixonar-se por ti. O que pensavas que iria acontecer? As mãos de Janelle cerraram-se. Pensei que podíamos ser felizes. Felizes? Vivian riu. Em que mundo? Tu és uma empregada, querida. Ele é um CEO. Essas histórias não têm finais felizes. Talvez pudessem. Não, não podiam. Vivi neste mundo a vida inteira. Sei como funciona. Pessoas como tu e pessoas como nós, não nos misturamos. Nunca acaba bem. Pessoas como tu, Janelle repetiu. Queres dizer pessoas ricas, pessoas brancas? Os olhos de Vivian estreitaram-se. Quero dizer pessoas de circunstâncias diferentes, expectativas diferentes. Não é sobre raça. Tudo é sobre raça. Tu é que não queres admitir. Controla o teu tom.
Ou o quê? Vais despedir-me? Já decidi que ia sair de qualquer maneira. Bom, era isso que eu queria ouvir. Janelle levantou-se. É tudo? Mais uma coisa. A voz de Vivian endureceu. Afasta-te do meu filho. Se te importas minimamente com ele, deixa-o seguir em frente. Ele seguirá em frente quando estiver pronto. Será? Ou vai continuar a suspirar por ti, a arranjar desculpas para te ver? Tu tens o poder aqui. Usa-o. Acaba com isto de forma limpa. Janelle queria discutir, lutar, mas parte dela sabia que Vivian tinha razão. A coisa mais gentil que podia fazer era afastar-se completamente. Está bem, ela disse baixinho. Vou manter-me afastada. Bom, Janelle saiu do café, entrou no carro e gritou. Gritou até a garganta doer, até as lágrimas embaciarem-lhe a visão, até a dor no peito se tornar algo através do qual conseguia respirar. Depois conduziu para casa, ligou a Dona Patrícia e despediu-se. Na tarde de sexta-feira, Janelle fez as malas do apartamento. Não tudo, apenas o essencial. Ficaria com Maia por uns tempos. Decidiria o seu próximo passo. O telemóvel dela tocou. O número de Ethan. Ela deixou ir para o voicemail. Ele voltou a ligar. E de novo, finalmente, ela atendeu. Janelle! A voz dele estava rouca. Onde estás? Em casa. A Dona Patrícia disse que te despediste. Despedi. Por quê? Porque é melhor assim. Melhor para quem? Para nós, os dois. Não é verdade. Ela fechou os olhos. Ethan, por favor, estou a ir ter contigo. Não, já estou a caminho. A linha ficou muda. Janelle andava de um lado para o outro, o coração a mil. Não conseguia encará-lo. Não conseguia olhar para aqueles olhos tristes e manter-se forte. Mas 20 minutos depois ele estava a bater a porta. Ela abriu a porta. Ele parecia terrível. Olheiras profundas. Barba por fazer. Roupa amarrotada. Não podes estar aqui, ela disse. Precisava de te ver. Por quê? Porque eu te amo. As palavras atingiram-na como um soco. Não digas isso. É verdade. Eu amo-te, Janelle. Sei que é rápido. Sei que é loucura. Mas é real. Lágrimas ardiam-lhe nos olhos. Tu não queres dizer isso. Quero sim. Nunca estive tão seguro de nada. Ethan, a minha mãe falou contigo, não foi? O que é que ela disse? O silêncio de Janelle foi resposta suficiente. O que quer que ela te tenha dito não é verdade, disse Ethan. Ela está enganada. Sobre nós. Sobre tudo. Está? Olha para nós. Olha quanta dor sentimos depois de 2 semanas. Quão pior será depois de 2 meses? 2 anos? Ou quão melhor? Isso não é realista. Talvez não. Mas não me importo. Prefiro lutar por algo real do que viver em segurança em algo vazio. Ele aproximou-se. Apanhou-lhe o rosto nas mãos. Eu estava vazio antes de ti, ele sussurrou. A fazer as coisas mecanicamente. A fingir que era feliz. Depois entraste na minha vida. E de repente, conseguia respirar. Conseguia sentir. Não me peças para voltar a isso. Não quero que sofras, ela disse. Então não me deixes. A tua mãe está enganada. Ela tem medo. Ela quer controlar tudo. Mas não consegue controlar isto. Não consegue controlar o que sinto. A resolução de Janelle desmoronou-se. Estou assustada. Eu também. E se ela tiver razão? E se não conseguirmos fazer isto funcionar? E se conseguirmos? Ela olhou para os olhos dele. Viu lá a esperança, a determinação, o amor. Não sei o que fazer. Ela sussurrou. Volta, por favor. Volta para mim. Para a mansão? Não. Bem, sim, mas... Ele tropeçou nas palavras. Quero dizer, volta para nós. Para o que estávamos a construir. Vamos tentar. Tentar de verdade. Sem nos escondermos. Sem desculpas, apenas nós. Juntos. As pessoas vão falar. Que falem. A tua família vai odiar-me. Vão aprender a amar-te. Como não poderiam? Apesar de tudo, ela sorriu. És tão teimoso. Só sobre as coisas que importam. E tu importas mais do que tudo. Ele beijou-a então. Suave e desesperado e cheio de promessa. Ela beijou-o de volta, derramando todo o seu medo e esperança e amor nisso. Quando se separaram, ele encostou a testa à dela. Fica comigo, ele sussurrou. Não como minha empregada, como minha, não sei como chamar, mas como minha, e eu serei teu, completamente. O coração dela encheu-se. Está bem. Está bem? Sim, eu vou tentar. Nós vamos tentar. O sorriso dele iluminou-lhe o rosto todo. A sério? A sério. Mas devagar.
Vamos com calma. Vamos descobrir como navegar o teu mundo juntos. Combinado. Ele beijou-a novamente. Rápido. Feliz. Posso levar-te a algum lado? Onde? É uma surpresa. Ele levou-a a um parque, do tipo chique, com jardins esculpidos e fontes. Caminharam de mãos dadas, sem se esconder, sem se importar com quem via. O meu pai costumava trazer-me aqui, disse Ethan, quando era pequeno, antes de ficar demasiado ocupado, antes de tudo se tornar sobre a empresa. É lindo. Ele contava-me histórias sobre como se apaixonou pela minha mãe, como ela era a mulher mais bonita que ele alguma vez vira, como ele soubera de imediato que era ela. Que querido! Eu costumava pensar que era impossível saber que alguém era a pessoa certa de imediato, mas agora ele parou de andar, virou-se para ela. Agora entendo. A respiração de Janelle prendeu-se. Ethan, eu soube, naquela primeira noite no corredor, quando me sorriste, quando não olhaste para mim como se eu fosse um CEO ou um co, apenas eu soube. Isso é loucura. É? Ela pensou nisso, nas borboletas no peito quando o via, na facilidade das conversas, na forma como a presença dele fazia tudo parecer certo. Talvez não, ela admitiu. Sentaram-se num banco com vista para um lago. Patos deslizavam pela superfície. Crianças brincavam ao longe. A minha mãe continuará a lutar contra nós, disse Ethan. Tu sabes, não sabes? Eu sei. E o meu primo Marcos. Ele também vai ser um problema. Ele quer a minha posição. Qualquer coisa para me fazer parecer mal, ele usará. Parece exaustivo. É, mas tu vales a pena. Ela encostou a cabeça no ombro dele. O que fazemos agora? Vivemos, amamos, descobrimos as coisas um dia de cada vez. Tão simples? Tão simples. Mas Janelle sabia que não seria. Nada nunca era. Haveria mais confrontos, mais julgamentos, mais dor, mas sentada ali com ele, o braço dele em volta dela, o sol quente no rosto, ela acreditava que podiam conseguir. Tinha de acreditar, porque a alternativa era voltar àquele sentimento oco, vazio, e ela não conseguia fazer isso. Não agora que sabia como era a felicidade, não agora que encontrara Ethan. As 2 semanas seguintes pareceram um sonho lindo, frágil, que Janelle temia que se partisse a qualquer momento. Ethan convenceu-a a voltar para a mansão, não como empregada, como sua convidada, a sua namorada. A palavra ainda parecia estranha na sua língua. Não posso simplesmente viver aqui de graça, ela protestara. Por que não? A casa é enorme. Podes ter o teu próprio quarto se quiseres. Não é esse o ponto. Então qual é o ponto? Ela esforçou-se para explicar. Como parecia errado. Como as pessoas falariam. Como ela precisava de manter alguma independência. No final chegaram a um acordo. Ela ajudaria a Dona Patrícia algumas horas por dia. Trabalho leve. Apenas o suficiente para se sentir útil. O resto do tempo era dela, deles. Entraram numa rotina. Manhãs na biblioteca, lendo lado a lado. Tardes no jardim, falando de tudo e de nada. Noites a cozinhar juntos na cozinha. Ethan aprendendo com uma destreza desajeitada. Como é que consegues estragar água a ferver? Janelle perguntou, rindo enquanto o vapor se espalhava por todo o lado. É um talento, ele disse envergonhado. A Dona Patrícia observava-os com olhos conhecedores. Ela nunca disse nada diretamente, mas Janelle apanhou-a a sorrir. Viu a aprovação no rosto da mulher mais velha. Ele é diferente contigo, disse a Dona Patrícia uma tarde. Eles dobravam roupa de cama juntos. Mais leve, como se finalmente se tivesse lembrado de como ser jovem. Ele trabalha demais. Sempre trabalhou, desde que o pai morreu, a tentar provar-se. Mas tu fazes com que ele se lembre que há mais na vida do que reuniões de conselho e margens de lucro. O peito de Janelle aqueceu. Assim espero. Eu sei que sim, querida. Trabalhei para esta família há 20 anos. Nunca vi aquele rapaz sorrir como sorri agora. Mas nem todos estavam felizes. Marcus Cole começou a aparecer com mais frequência. O primo de Ethan, 30 anos com cabelo penteado para trás e fatos caros. Ele sorria demais. Os olhos dele eram frios. Ethan, ele dizia, aparecendo no escritório sem aviso. Precisamos de discutir as projeções trimestrais. Pode esperar? Não muito. O conselho de administração está preocupado com o teu foco ultimamente. Janelle pedia licença e saía, mas sentia os olhos de Marcos a segui-la. Calculistas, julgadores. Não confio nele.
ela disse a Ethan uma noite. Eles estavam no jardim, o seu local preferido. A lua pendia pesada e brilhante sobre eles. Marcos sempre foi ciumento, disse Ethan, desde que éramos crianças. O meu pai era CEO. O pai dele trabalhava sob as ordens do meu. Ele ressente-se disso. Ele quer o teu cargo. Provavelmente, mas não o vai conseguir. Tens a certeza? Ethan puxou-a para perto, beijou-lhe a testa. Tenho a certeza. Não te preocupes com o Marcos. Ele é só conversa. Mas Janelle não conseguia livrar-se da sensação. A forma como Marcos olhava para ela, como se ela fosse um problema a resolver, um obstáculo a remover. 3 semanas depois de começarem a namorar, Maya finalmente conheceu Ethan. Janelle estava nervosa. As mãos tremiam enquanto punha a mesa para o jantar. Tinha cozinhado os pratos preferidos de Maya. Queria tudo perfeito. Relaxa, disse Ethan. Ele abraçou-a por trás. Ela vai amar-me. Como sabes? Porque eu amo-te. E ela ama-te. Portanto, ela vai amar-me. É pura lógica. Janelle riu apesar do nervosismo. Não é assim que funciona. Claro que é. A campainha tocou. Janelle sobressaltou-se. Eu abro, disse Ethan. Voltou momentos depois com Maya. Ela parecia minúscula ao lado dele, com o cabelo em tranças, vestindo o seu melhor vestido. Janelle. Maya abraçou-a com força. Depois sussurrou. Ele é giro. Tipo, mesmo muito giro. Shhh, sibilou Janelle. O jantar foi mais fácil do que o esperado. Ethan perguntou a Maya sobre a escola, sobre os seus sonhos de ser professora. Ele ouviu com genuíno interesse, fez perguntas, fê-la rir. Então, disse Maya durante a sobremesa, quais são as tuas intenções com a minha irmã? Maya, o rosto de Janelle ficou em brasa. Que? Alguém tem de perguntar. Ethan sorriu. As minhas intenções são fazê-la tão feliz quanto ela me faz a mim, todos os dias. Maya estudou-o, depois acenou com a cabeça. Boa resposta. Depois do jantar, Maya puxou Janelle para o lado enquanto Ethan arrumava. Gosto dele, disse Maya. Sim, sim, é diferente do que esperava. Mais rico, é óbvio, mas não sei, não é falso. Ele preocupa-se mesmo contigo. Eu sei, e tu preocupas-te com ele. Preocupo-me. Maya abraçou-a. Então não deixes que ninguém vos tire isto, nem a família dele, nem o medo, ninguém. Estou a tentar. Tenta com mais afinco. Porque o que vocês os dois têm? Isso é especial, mana. Não o desperdices. Quando Maya partiu, abraçou Ethan também. Toma conta dela, disse. Ou eu caço-te. Sim, senhora, disse Ethan seriamente. Ao vê-los, Janelle sentiu uma onda de amor tão forte que quase doeu. As suas 2 pessoas favoritas. A dar-se bem. A aceitarem-se. Talvez isto pudesse funcionar. Talvez eles pudessem mesmo construir algo duradouro. A coscovilhice começou discreta. Murmúrios entre os funcionários de outras quintas. Boatos nos círculos sociais de elite. Ethan Cole, o tímido diretor-geral, a namorar com a sua ex-empregada. Marcos certificou-se de que os boatos se espalhavam. Janelle nunca ouviu fazê-lo diretamente, mas sentiu a sua influência, a forma como as pessoas a olhavam no supermercado, os murmúrios que a seguiam. Uma tarde ela atendeu o telefone de Ethan por engano. Uma chamada de negócios. Residência Cole, disse ela. Silêncio. Depois a voz de uma mulher. Quem fala? Lamento. O Sr. Cole não está disponível neste momento. Quer deixar recado? É a empregada? Algo no tom fez o estômago de Janelle apertar. Sou a namorada dele. A mulher riu. Riu mesmo. Ah, que encantador. A caça-fortunas agora atende o telefone dele. A linha ficou muda. Janelle ficou imóvel. Caça-fortunas. Era isso que as pessoas pensavam? Que ela estava a usar Ethan pelo seu dinheiro? Quando Ethan chegou à casa, ela contou-lhe. O seu rosto ensombrou-se. Quem era? Não sei. Ela não disse. É o Marcos. Tenho a certeza. Ele tem andado a espalhar boatos. Que tipo de boatos? Ethan hesitou. Que tu és... Que estamos juntos por causa do meu dinheiro. Que estás a aproveitar-te de mim. A raiva acendeu-se-lhe no peito. E o que é que tu pensas? Penso que é lixo. Penso que o Marcos se sente ameaçado por ti, por nós, pelo facto de eu estar finalmente feliz. Então o que fazemos? Ignoramo-lo. Vivemos as nossas vidas. Não lhe damos a satisfação de uma reação. Mas ignorá-lo foi mais difícil do que parecia.
Os boatos aumentaram. As pessoas olhavam fixamente. Janelle sentia o peso do julgamento por todo o lado onde ia. Até a senhora Patterson parecia preocupada. Há conversas, disse ela gentilmente uma manhã. Conversas maldosas. Quero que saibas que não acredito numa palavra. Obrigada, disse Janelle baixinho. Mas a reputação do Sr. Cole importa. Para a empresa, para a família. Ambos precisam de ter cuidado. Janelle queria gritar. Não estava a fazer nada de errado. Ela amava Ethan. Ele amava-a. Por que é que isso tinha de ser um escândalo? O confronto aconteceu num jantar de família, a reunião mensal da Vivian. Ethan tinha tentado faltar, mas a mãe insistiu. Tens de dar a cara, tinha ela dito ao telefone. As pessoas estão a falar, Ethan. Precisas de demonstrar estabilidade. Está bem, mas a Janelle vem comigo. Silêncio. Depois, se fazes questão. Janelle vestiu-se cuidadosamente. Um vestido preto simples, nada muito vistoso, nada que lhes desse munições. Estás linda, disse Ethan. Ele vestia um fato. Em tudo parecia o poderoso diretor-geral, mas a mão dele tremia ao pegar na dela. Estou nervosa, admitiu ela. Eu também, mas vamos enfrentá-los juntos. O jantar foi na quinta da Vivian, ainda maior que o palacete de Ethan. Frio e perfeito e intimidante. Um mordomo deixou-os entrar. Conduziu-os à sala de jantar. Vivian sentava-se à cabeceira da mesa, Marcus ao lado dela, alguns outros membros da família que Janelle não conhecia. Todos impecavelmente vestidos, todos a observá-la com olhos curiosos. Ethan, disse Vivian. O seu sorriso era forçado. E a senhorita Brooks, que simpático. Mãe. Ethan puxou a cadeira de Janelle, sentou-se ao lado dela. A mão dele encontrou a dela debaixo da mesa. O jantar começou. Conversa de circunstância constrangedora, perguntas sobre os negócios, o tempo, tudo menos o elefante na sala. Então Marcus atacou. Então, Janelle, disse ele, com a voz suave como mel, como se estás a adaptar às suas novas circunstâncias? Estou bem, obrigada. Deve ser bastante diferente, de limpar casas a morar numa. Como convidada. A mão de Ethan apertou-lhe a dela. Marcus, só estou a puxar conversa, primo. Não há necessidade de estar na defensiva. Estás a ser mal-educado. Estou? Acho que é mal-educado trazer convidados inadequados para jantares de família. Mas o que é que eu sei? A mesa emudeceu. Inadequada. A voz de Ethan era baixa, perigosa. Explica-te. Marcus encolheu os ombros. Sabes o que as pessoas andam a dizer? Que ela te está a usar, que esta relação toda é por dinheiro. Quer dizer, podes culpá-los? Parece suspeito. O rosto de Janelle ardeu. Ela queria fugir, desaparecer. Mas Ethan levantou-se. A sua cadeira arrastou-se ruidosamente. Não. A voz dele cortou o ar na sala. Não te atrevas a falar dela assim. Só estou a repetir o que toda a gente pensa. Não me importo com o que toda a gente pensa. Eu preocupo-me com ela. Ela é bondosa e inteligente e verdadeira. Ela faz-me feliz. Algo de que tu nada sabes. O sorriso de Marcus vacilou. Queres o meu lugar? Ethan continuou. Queres a empresa? O respeito? Então ganha-o. Deixa de te esconder atrás de boatos e manipulação. Sê um homem. Ethan, disse Vivian com voz cortante. Senta-te. Não, chega. Chega de fingir. Chega de pedir desculpa por ser feliz. Ele olhou para Janelle. Vamos embora. Ela levantou-se com as pernas a tremer. Deixou-o guiá-la para fora. Atrás deles, Marcus gritou. Estás a cometer um erro. O único erro, disse Ethan por cima do ombro, foi ter dado ouvidos a qualquer um de vocês. No carro, Janelle não conseguia parar de tremer. Ethan conduziu em silêncio, o seu maxilar cerrado. A raiva irradiava dele. Desculpa, disse ela finalmente. Pelo quê? Por causar problemas com a tua família. Ele parou o carro, virou-se para encará-la. Tu não causaste nada. Eles é que o fizeram. Com o seu julgamento, a sua crueldade e a sua mentalidade tacanha. Mas o Marcus tinha razão numa coisa. As pessoas estão a falar. Que falem. Está a afetar-te, a tua reputação, os teus negócios. Não me importo. Devias. Por quê? Para eu ser miserável e respeitável? Prefiro ser feliz e alvo de coscovilhice. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. Tu és incrível. Sabes disso? Ele agarrou-lhe o rosto. Beijou-a gentilmente. Tu também és. Não os deixes fazer-te duvidar disso.
Foram para casa num silêncio confortável. O coração de Janelle sentiu-se mais leve. Ele tinha-a defendido, publicamente, ferozmente, à frente da sua família. Talvez eles pudessem mesmo enfrentar tudo juntos. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Janelle. Ethan levou-a a restaurantes sofisticados, galerias de arte, museus, lugares onde ela nunca imaginara ir. Mas os seus momentos favoritos eram os mais tranquilos. Ler juntos, cozinhar juntos, conversar até tarde sobre sonhos e medos e esperanças. Quero conhecer a tua mãe um dia, disse Ethan uma noite. Estavam na cama, apenas abraçados, nada físico para além de beijos, a ir devagar, como tinham prometido. Ela ia gostar de ti, disse Janelle. Ela sempre disse que eu merecia alguém que me visse de verdade. Eu vejo-te, cada parte bonita, até as partes assustadas, principalmente essas. Ela aconchegou-se mais. O que te assusta em nós? Perder-te, estragar isto, não ser suficiente. Tu és mais do que suficiente. Sou? Não tenho experiência, não sei como fazer isto. Às vezes preocupo-me que vá dizer ou fazer algo errado e que tu percebas que mereces melhor. Janelle levantou a cabeça, olhou-o nos olhos. Tu estás a aprender. Estamos a aprender juntos. É isso que torna isto especial. Ele beijou-a, lento e profundo e cheio de emoção. Quando se afastaram, ele estava a sorrir. Amo-te, disse ele. Não o digo o suficiente, mas amo, tanto que me aterroriza. Eu também te amo. Adormeceram embraçados, seguros na sua bolha, sem saber que a tempestade estava prestes a estalar. O convite chegou numa quarta-feira. Cartolina grossa, letras douradas, a gala anual da família Cole, um evento de caridade frequentado pela elite da cidade. Não temos de ir, disse Ethan, mas Janelle abanou a cabeça. Sim, temos. Se continuarmos a esconder-nos, eles ganham. Precisamos de lhes mostrar que somos sérios, que não vamos a lado nenhum. Tens a certeza? Não, mas vamos fazê-lo na mesma. Ela comprou um vestido, verde esmeralda. Fazia a sua pele brilhar, fê-la sentir-se bonita e corajosa. Maya ajudou-a com o cabelo e a maquilhagem. Pareces uma princesa, disse a irmã. Sinto-me uma impostora. Não és. Tu pertences lá tanto quanto qualquer um. Lembra-te disso. A gala realizou-se num hotel de luxo. Lustres cintilavam, música flutuava no ar. Pessoas em fatos de gala e vestidos de noite misturavam-se com flutes de champanhe. O estômago de Janelle revirou-se-lhe. Toda a gente estava a olhar fixamente, a sussurrar. Respira, sussurrou Ethan. Ele parecia elegante no seu fato, confiante. Eu estou aqui para ti. Eles moveram-se pela multidão. Algumas pessoas acenaram educadamente. Outras viraram a cara. O julgamento era palpável. Então a música mudou. Uma canção lenta. Dança comigo, disse Ethan. Aqui? À frente de toda a gente? Sim, mesmo aqui. Mesmo agora. Deixa-os ver. Ele levou-a para a pista de dança. Puxou-a para perto. Eles balançaram juntos, a mão dele na cintura dela, a dela no ombro dele. A sala emudeceu, todos a observar. Eles estão a olhar fixamente, sussurrou Janelle. Que olhem. Tudo o que vejo és tu. Ele fê-la rodopiar gentilmente. Ela riu. Por um momento nada mais importava. Apenas os dois, a mover-se juntos, perdidos no seu próprio mundo. Então, uma voz cortou a música. Que comovente! Vivian Cole estava na beira da pista de dança, vestida de prateado, a sua expressão gélida. A música parou. Mãe, disse Ethan, um aviso na sua voz. Penso que precisamos de conversar, Ethan. Em particular, tudo o que disseres a mim, podes dizer à frente da Janelle. Muito bem. Os olhos de Vivian percorreram a multidão, certificando-se de que todos estavam a ouvir. Não vou ficar parada a ver-te destruir a reputação desta família. Esta relação é inadequada, embaraçosa, e acaba hoje. Não, disse Ethan com firmeza. Sim, fui paciente, dei-te tempo, mas o que é demais, é demais. Senhorita Brooks, tenho a certeza de que é uma boa rapariga, mas não pertence a este mundo, nunca pertencerá. A coisa mais bondosa que pode fazer é ir embora. A garganta de Janelle apertou-se-lhe. A sala girou, centenas de olhos nela, a julgar, com pena. Ela não vai a lado nenhum, disse Ethan. Então obrigas-me a agir.
Vivian virou-se para a multidão. Elevou a voz. Todos aqui sabem que o meu filho tem feito escolhas erradas. Escolhas românticas que refletem mal na nossa família. Quero que se saiba que não apoio esta relação. A senhorita Brooks é uma oportunista, uma caça-fortunas, e não a darei as boas-vindas a esta família. Murmúrios de espanto percorreram a multidão. Janelle não conseguia respirar, não conseguia pensar. A sala apertava-se. Todos aqueles rostos, todo aquele julgamento. Como te atreves? Disse Ethan. A sua voz tremia de raiva, mas Janelle não podia ficar. Não conseguia ficar ali mais um segundo. Ela afastou-se de Ethan. Empurrou a multidão para o corredor, para a noite. Atrás dela, ouviu-o a chamá-la, mas não parou. Não conseguia parar. Entrou num táxi. Deu a sua morada. Sentou-se no banco de trás, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Vivian tinha razão. Ela não pertencia. Nunca pertenceria. Não importava o quanto amava Ethan. Não importava o quanto ele a amava. O amor não era suficiente. Não contra aquele tipo de ódio, aquele tipo de poder. Passou a noite a fazer as malas. Tudo o que tinha trazido para o palacete. Todas as suas roupas, os seus livros, os seus pequenos pedaços de casa. Ethan chegou a casa à meia-noite, frenético. Encontrou-a no quarto de hóspedes, malas abertas. — O que estás a fazer? Perguntou ele. — A ir embora. — Não, Janelle, não. Não consigo mais, Ethan. Não consigo ser humilhada à frente de salas cheias de gente. Não consigo ser chamada de caça-fortunas e oportunista. Não consigo ver a tua família odiar-me. Não me importo com o que eles pensam. Mas eu importo-me. A sua voz quebrou. Eu importo-me, porque cada vez que eles olham para mim assim, sinto-me pequena. Sinto que talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja a ambicionar demasiado. Talvez eu não pertença a ti. Isso não é verdade. Não é? Olha para nós. Olha de verdade. Tu és um diretor-geral. Eu sou uma empregada. Tu moras em palacetes. Eu moro num apartamento minúsculo. A tua mãe organiza galas. A minha trabalha em turnos duplos num café com refeições. Nada disso importa. Tudo importa no mundo deles. E tu vives no mundo deles, Ethan. Sempre viverás. Ele aproximou-se, desesperado. Então vamos criar o nosso próprio mundo. Só nós. Isso não é realista. Por quê? Porque não podes escapar à tua família, às tuas responsabilidades, à tua vida. E eu não te vou pedir para o fazeres. Mereces alguém que se encaixe, alguém que eles aceitem. Eu mereço-te. Ela soluçou. Mereces ser feliz, sem todo este drama, sem lutas constantes. Só sou feliz contigo. Vais encontrar outra pessoa. Eu não quero outra pessoa. Ela fechou a mala, as mãos a tremer. Desculpa. A sério que sim, mas não consigo ficar. Ela passou por ele. Desceu as escadas. Saiu pela porta da frente. O seu velho Honda estava na entrada. Ela carregou as suas coisas. Entrou. Ligou o motor. No retrovisor, ela viu-o, de pé nos degraus da entrada, o seu rosto devastado, lágrimas nas bochechas. Ela foi embora. Deixou-o ali de pé. Deixou o palacete. Deixou o sonho. Porque às vezes o amor não era suficiente. Às vezes o mundo vencia. E naquela noite, o mundo tinha vencido. Ethan acordou sozinho, de novo. O palacete parecia vazio, oco, como se toda a luz tivesse sido sugada. Arrastou-se para o trabalho, aguentou reuniões, assinou papéis, mas nada se registrava. O mundo movia-se à sua volta. Ele apenas existia nele. Estás com um ar terrível, disse Marcos uma tarde. Apareceu no escritório de Ethan sem ser convidado, como de costume. Vá embora. Estou a tentar ajudar. Não, não estás. Nunca estás. Marcos sentou-se na mesma. Olha, sei que estás chateado com a rapariga. O nome dela é Janelle. Certo, Janelle. Mas, primo, isto é para o teu bem. Tens responsabilidades, uma reputação a manter. Ela nunca se encaixaria na tua vida. As mãos de Ethan cerraram-se. Ela era a minha vida. Isso é dramático, é verdade. Ela fazia-me sentir vivo, real. E vocês todos destruíram isso. Tu e a mãe e os vossos julgamentos e a vossa crueldade. Estávamos a proteger-te. De quê? Da felicidade? Do amor? Marcos inclinou-se. De cometeres um erro que te poderia custar tudo. O conselho de administração já está preocupado. O teu foco tem estado noutro sítio. Os lucros estão em baixa.
Fala-se em te removerem do cargo de diretor-geral. A cabeça de Ethan levantou-se abruptamente. O quê? Sou apenas um mensageiro, mas eles precisam de ver estabilidade. Compromisso. Não um rapaz apaixonado a suspirar por uma empregada. Sai. Ethan, sai. Marcos levantou-se lentamente. Está bem, mas pensa no que eu disse. Há maneiras de resolver isto. Bons casamentos, fusões benéficas. Poderias garantir a tua posição e fazer a mãe feliz. Não vale a pena considerar isso? Depois de Marcos sair, Ethan caiu na cadeira. O seu coração batia forte. Ele nunca tinha feito nada assim antes. Nunca tinha enfrentado a família com tanta força. Soube bem. Aterrorizador, mas soube bem. Ele olhou para o telefone, para as mensagens não respondidas para Janelle. Ela não tinha respondido a uma única. Talvez ela tivesse mesmo desistido. Talvez a tivesse perdido para sempre. Ou talvez ele só precisasse de lutar com mais afinco. A chuva começou por volta das 7. Gotas pesadas que se transformaram numa chuvada. Ethan sentou-se no seu escritório, a olhar para o nada. Trovoada ribombava, relâmpagos brilhavam. Então, a clareza atingiu-o. Súbita e brilhante como um relâmpago. Estava farto de esperar que ela voltasse sozinha. Se a queria, e ele queria, mais do que respirar, precisava de ir buscá-la. Agarrou nas chaves, saiu a correr para a chuva. O seu carro ganhou vida com um rugido. A viagem para o apartamento dela demorou 20 minutos. Cada minuto parecia uma hora. As suas mãos agarravam o volante. O seu coração batia desenfreadamente. E se ela se recusasse a vê-lo? E se ela já o tivesse esquecido? E se não? Não podia pensar assim. Tinha de tentar. Tinha de lhe dizer tudo o que lhe ia na alma. Estacionou à pressa. Correu a chuva até ao prédio dela. Subiu as escadas. Chegou à porta. Bateu. Forte. Desesperado. Maya atendeu. Os olhos dela arregalaram-se. Sr. Cole, por favor, preciso de a ver. Maya olhou para dentro do apartamento. Depois para ele. Encharcado. A tremer. Com um ar meio desvairado. Ela está assustada, disse Maya baixinho. Eu sei, eu também estou assustado, mas eu amo-a. Preciso que ela saiba disso. Maya avaliou-o. Depois acenou com a cabeça. Ela está no quarto dela. Ela afastou-se. Deixou-o entrar. Ethan atravessou o pequeno apartamento. Encontrou a porta de Janelle. Bateu suavemente. Maya, estou bem. Não preciso de mais chá. Não é a Maya, disse Ethan. Silêncio. Depois passos. A porta abriu-se. Janelle estava ali, com calças de fato de treino e uma t-shirt. O cabelo num coque desalinhado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela parecia linda. Ethan, ela sussurrou. O que fazes aqui? Precisava de te ver. Estás encharcado. Não me importo. Posso entrar? Ela hesitou. Depois recuou. O quarto dela era minúsculo. Uma cama, uma cômoda, janelas com vista para a rua, mas parecia o seu refúgio, seguro, acolhedor, lar. Não devias estar aqui, ela disse. Por que não? Porque acabou. Nós decidimos. Tu decidiste. Eu nunca concordei. Deixa-me falar, por favor, só escuta. Ela acenou com a cabeça. Sentou-se na cama. Ele ajoelhou-se à frente dela. Pegou nas mãos dela. Aquele beijo, ele disse. O nosso primeiro beijo. Lembras-te? Claro que sim. Deste-me algo naquela noite. Algo precioso. Não apenas um beijo. Deste-me esperança, possibilidade, um vislumbre do que a vida poderia ser. E desde então, todos os dias, tens-me dado mais. Alegria, risos, amor. Mostraste-me quem eu quero ser. As lágrimas encheram-lhe os olhos. Mas a tua família, a minha família está enganada. Em relação a ti, em relação a nós, em relação a tudo. E eu cansei-me de os ouvir. Despediu Marcos hoje. Os olhos dela arregalaram-se. O quê? Ele tentou arranjar-me um compromisso com outra pessoa. Sugeriu um casamento arranjado. Despediu na hora. Ethan, isso é a coisa certa. Há muito tempo que devia ter feito. Ele tem me minado há anos, usando mexericos e manipulação. Devia ter feito isso mais cedo. E a empresa? Não me importo com a empresa, não se não puder ter-te. Não podes estar a falar a sério. Estou. Ele apertou as mãos dela. Não vês? Aquela empresa, aquele solar, o dinheiro, a reputação, tudo isso é sem sentido sem ti. Eu estava vazio antes, a viver por viver, a fingir que vivia.
Depois entraste na minha vida. E, de repente, tudo fez sentido. Estou assustada, ela sussurrou. Eu também, apavorado, mas prefiro estar assustado contigo do que seguro sem ti. E se não resultar? E se resultar? Ela soluçou. Não quero que percas tudo por minha causa. Tu és tudo, não percebes? Sem ti sou nada. Apenas um homem rico e solitário numa casa vazia. Mas contigo estou vivo. Sou real. Sou feliz. A tua mãe nunca me aceitará. Talvez não, mas não preciso da aceitação dela. Só preciso da tua. Diz-me que ainda me amas. Diz-me que não te perdi para sempre. Janelle olhou-o nos olhos. Viu o desespero ali, o amor, a esperança. Nunca deixei de te amar, ela disse. Nem por um segundo. Só pensei que ir-me embora seria mais bondoso, que estarias melhor sem mim. Não estou miserável. O solar parece um túmulo. A comida não tem sabor. As cores são cinzentas. Nada importa sem ti. Ela segurou-lhe o rosto. Desculpa. Sinto tanto ter-me ido embora. Não peças desculpa. Estavas a proteger-me. É assim que tu és. Altruísta, bondosa. Mas não tens de me proteger mais. Deixa-me proteger-te. Deixa-me estar ao teu lado. Deixa-me lutar por nós. Como? Juntos. Vamos enfrentá-los juntos. A minha mãe, os mexericos, o julgamento, tudo, em equipa. E se for demais? Então lidamos com isso, um dia de cada vez, um momento de cada vez, mas fazemo-lo juntos. Ela inclinou-se, encostou a testa à dele. Amo-te, tanto que me assusta. Ama-me de qualquer forma. Por favor, fica assustada comigo. Nós vamos resolver isto. Ela beijou-o. Um beijo profundo e desesperado e cheio de tudo o que tinham estado a reter. Ele beijou-a de volta, vertendo todo o seu amor, medo e esperança nele. Quando se separaram, ambos estavam a chorar. Volta para casa, ele sussurrou. Por favor, volta para casa comigo. Está bem, ela disse. Está bem, sim. Fizeram as malas dela juntos. Maya observava da ombreira da porta, a sorrir. Já era tempo, ela disse. Obrigada por tudo, mana, disse Janelle. É isso que a família faz. Apoiamo-nos uns aos outros. Maya olhou para Ethan. Tu também agora és da família. Ethan sorriu. Obrigado. Isso significa tudo. Voltaram de carro à chuva para o solar. A mão de Janelle na dele durante todo o caminho. E agora? Ela perguntou. Agora vamos mostrar-lhes. Vamos ao próximo evento de família. Juntos. Orgulhosos. Unidos. A tua mãe terá de aceitar. Ou não. De qualquer forma, eu escolho-te a ti. Sempre. E a empresa? A empresa vai sobreviver. E se a direção tentar afastar-me, eu vou lutar. Mas não lutarei sozinho. Ter-te-ei a ti. Isso é tudo o que preciso. Dentro do solar, tudo parecia diferente. Mais quente, mais cheio, porque ela estava ali. A Sra. Patterson apareceu. O rosto dela iluminou-se quando os viu. Oh, graças a Deus, ela disse. A casa tem andado tão sombria sem a senhora, minha querida. É bom estar de volta, disse Janelle. Passaram a noite a conversar, a fazer planos, a decidir como lidar com o que viria a seguir. Há um jantar de gala de caridade na próxima semana, disse Ethan. Alta sociedade. A minha mãe estará lá. O Marcus provavelmente aparecerá, apesar de ter sido despedido. Será o lugar perfeito para fazer uma declaração. Que tipo de declaração? Que estamos juntos, que estamos a falar a sério, que nada nem ninguém nos vai separar. O estômago de Janelle agitou-se. Isso é aterrorizante. Eu sei, mas é necessário. Não podemos continuar a esconder-nos. Precisamos de lhes mostrar que não vamos a lado nenhum. E se piorar as coisas? Então lidamos com isso, juntos. Ela acenou com a cabeça. Respirou fundo. Está bem, vamos a isso. A semana passou depressa. Demasiado depressa. Antes que Janelle desse por isso, o jantar tinha chegado. Vestiu-se com cuidado. Um vestido cor de vinho. Simples, mas elegante. Maya tinha vindo para ajudar com o cabelo e a maquilhagem. Estás fabulosa, disse Maya. Pareces uma guerreira. Sinto que vou vomitar. É apenas adrenalina. Canaliza-a, usa-a. Ethan apareceu na ombreira da porta. Usava um fato escuro. Parecia poderoso, confiante, mas os olhos dele suavizaram-se quando a viram. Estás deslumbrante, ele disse. Tu também não estás nada mal. Pronta? Não, mas vamos na mesma. O jantar era num restaurante de luxo, sala privada, mesas redondas com toalhas brancas,
copos de cristal a captar a luz. As pessoas já estavam a socializar quando eles chegaram. As conversas pararam assim que Ethan e Janelle entraram. Todos os olhos se voltaram para eles. A mão de Ethan apertou-lhe a dela. Lembra-te. Juntos. Juntos, ela ecoou. Vivian estava perto do bar. A expressão dela congelou quando os viu. Marcos estava ao lado dela. O rosto dele contorceu-se de raiva. Ethan, Vivian disse friamente, não esperava vê-lo aqui. Nem a sua convidada. Janelle não é uma convidada. Ela é a minha namorada. E ela vai ficar. Já discutimos isto? Não, a senhora ditou. Eu ouvi, mas eu cansei-me. Cansei-me de pedir desculpa. Cansei-me de me esconder. Janelle é a mulher que amo. Ela é a melhor coisa que me aconteceu. E se não consegue aceitar isso, então não temos mais nada a discutir. A sala tinha silenciado. Todos a ouvir, a observar. O rosto de Vivian empalideceu. Está a fazer uma cena. Bom, deixe-me ser claro. Janelle Brooks é a mulher que amo. E sempre amarei. Qualquer pessoa que tenha um problema com isso pode ir-se embora. Agora. Ninguém se mexeu. O silêncio prolongou-se. Depois, lentamente, alguém começou a aplaudir. Uma senhora mais velha. A senhora Wellington, uma das maiores filantropas da cidade. Ela sorriu para Janelle. Que refrescante, disse a senhora Wellington. Amor verdadeiro. Não vemos o suficiente nos dias que correm. Outros juntaram-se. Não todos, mas o suficiente. Aplausos educados ecoaram pela sala. Vivian olhou em volta. Atordoada, encurralada. Mãe, disse Ethan baixinho, eu amo-a, respeito-a, mas não vou desistir dela, nem por si, nem por ninguém. A senhora pode fazer parte da nossa vida, ou pode afastar-se. A escolha é sua. Os olhos de Vivian brilharam. Por um momento, Janelle viu algo ali, não aceitação, mas talvez compreensão, ou resignação. És tal e qual o teu pai, Vivian disse finalmente, teimoso, impulsivo, a seguir o coração em vez da cabeça. Isso é mal? Ainda não sei. Ela olhou para Janelle. Realmente olhou. Tu fazes-lhe feliz? Eu tento, disse Janelle. Não andas atrás do dinheiro dele? Amá-lo-ia mesmo que ele estivesse na ruína. Vivian avaliou-a. Depois suspirou. Suponho que isso seja alguma coisa. Ela pegou no copo de vinho. Não estou a dizer que aprovo, mas não me vou meter no vosso caminho. Não mais. A vida é demasiado curta para lutar batalhas que não podem ser vencidas. Não foi uma aceitação calorosa, mas foi algo. Um começo. Ethan exalou. Puxou Janelle para perto. Obrigado, mãe. Não me agradeças ainda. Reservo-me o direito de dizer eu bem te avisei se isto acabar mal. Não vai acabar. Veremos. O jantar continuou. Pessoas aproximaram-se deles. Algumas bondosas, algumas curiosas, algumas ainda desaprovadoras. Mas Janelle manteve a cabeça erguida. Ethan nunca a deixou. Marcos saiu a meio, furioso. Ninguém o impediu. No final da noite, Janelle sentia-se exausta, mas também vitoriosa. Tinham conseguido. Enfrentaram o mundo. Juntos. No carro, Ethan pegou na mão dela. Estiveste incrível esta noite, ele disse. Tu também. Falei a sério cada palavra. Tu és o meu para sempre, Janelle. Quero que saibas isso. Para sempre é muito tempo, não tempo suficiente. 3 meses depois, tudo tinha mudado. E nada tinha. Vivian permaneceu distante, educada, mas não hostil. Vinha jantar ocasionalmente. Falava com Janelle em tons medidos. Não era calor, mas era paz. A empresa prosperou. Com Marcos fora, Ethan reenquadrou o seu foco. Delegou melhor. Trabalhou de forma mais inteligente em vez de por mais horas. Os lucros subiram. E a direção? Resmungaram, mas ficaram calados. Os resultados falavam mais alto que os mexericos. Janelle encontrou um novo emprego, assistente de ensino numa escola primária. Algo que lhe parecia significativo. Adorava trabalhar com crianças. Adorava ver os rostos delas iluminarem-se quando aprendiam algo novo. Todas as noites, voltava para o solar. Para Ethan. Cozinhavam juntos. Liam juntos. Falavam sobre os seus dias. Momentos simples, mas perfeitos. Num sábado de manhã, Ethan pegou na mão dela. Vem comigo, ele disse. Onde? Vais ver. Ele levou-a ao jardim, o local favorito deles. O sol estava brilhante. Flores desabrochavam por todo o lado. Tudo cheirava a primavera e a possibilidade. Tenho andado a pensar, disse Ethan.
naquele primeiro beijo. Sim, deste-me algo precioso naquela noite. Mudaste a minha vida inteira. E tenho passado todos os dias desde então a tentar ser digno disso. Tu és digno. Sou? Ainda estou a aprender. Ainda a descobrir como ser um bom namorado, um bom companheiro. Estás a sair-te muito bem. Ele sorriu. Espero que sim, porque quero continuar a fazer isso. Continuar a aprender contigo, continuar a crescer contigo. Ele meteu a mão no bolso. Tirou uma pequena caixa. A respiração de Janelle engasgou-se. Eu sei que só passaram alguns meses, disse Ethan. Mas nunca tive tanta certeza de nada. Tu és o meu primeiro amor, o meu único amor. E se me permitires, quero que sejas também o meu último amor. Ele abriu a caixa. Um anel cintilou. Simples, belo, perfeito. Janelle Brooks, queres casar comigo? As lágrimas escorreram-lhe pelo rosto. Lágrimas de alegria desta vez. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel no dedo dela. Beijou-a, profundo e doce, e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam a chorar. Aquele primeiro beijo foi apenas o começo, disse Ethan suavemente. O melhor começo de sempre. Janelle concordou. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. O jardim florescia à volta deles. O sol aquecia os seus rostos. Ao longe, os pássaros cantavam. Não tinha sido fácil. Houvera dor e medo e luta. Haveria mais desafios pela frente. A vida não era um conto de fadas. Mas isto era real. Isto era amor. Isto valia cada batalha. Janelle pensou no quão longe tinha chegado. De uma criada nervosa a uma mulher confiante noiva do homem que amava. Parecia impossível, como um sonho. Mas não era um sonho. Era a vida dela, a vida deles. Construída sobre coragem e esperança e a escolha um do outro todos os dias. Em que estás a pensar? Ethan perguntou. Como sou sortuda. Como somos sortudos. Eu sou o sortudo. Vamos concordar que ambos somos sortudos. Ele riu. Feito. Sentaram-se num silêncio confortável. Mão na mão. Coração com coração. O futuro a estender-se brilhante e vasto diante deles. A Sra. Patterson apareceu no portão do jardim, a sorrir. O almoço está pronto quando quiserem, ela chamou. Depois viu o anel. O rosto dela iluminou-se. Oh, meus queridos, parabéns! Obrigado, eles disseram juntos. Eu sabia, disse a Sra. Patterson, enxugando os olhos. Desde a primeira noite em que a conheci, Janelle, eu sabia que vocês, os dois, estavam destinados a algo especial. Depois de ela sair, Janelle olhou para Ethan. Todos viram antes de nós, ela disse. Talvez, mas chegamos lá eventualmente. Isso é o que importa. O que achas que a tua mãe vai dizer? Honestamente, não sei, mas acho que ela nos vai surpreender. Ela tem estado mais suave ultimamente, mais presente. Acham que ela virá ao casamento? Espero que sim. Mas mesmo que não venha, estaremos bem. Temos um ao outro. Temos a Maya. Temos a Sra. Patterson e amigos e uma vida inteira pela frente. Janelle sorriu. Uma vida inteira. Isso soa incrível, não soa? Voltaram para o solar, juntos, prontos para o almoço, prontos para o futuro, prontos para o que viesse a seguir, porque tinham aprendido a lição mais importante. O amor não era sobre perfeição, era sobre estar presente, sobre escolher um ao outro, sobre ser corajoso o suficiente para lutar por algo real. E eles iriam, todos os dias, pelo resto das suas vidas. Aquele primeiro beijo tinha sido o começo de Ethan, mas foi o começo deles também. O início de algo bonito e desordenado e maravilhoso. O início do para sempre. Fim.